Vim aqui compartilhar uma constelação com vocês muito interessante. A queixa da cliente era o seguinte, ela trouxe para o campo o sentimento de vergonha. E aí quando a gente começou a conversar sobre isso, ela me contou algumas situações que ela passou na vida dela, em que esse sentimento fazia com que ela paralisasse a ação dela. E aí eu disse assim, tá, mas quando a vergonha surge, como você se sente? Aí ela falou assim, eu tenho vontade de sumir, de desaparecer. Isso, na hora que ela falou isso, quando o constelador tá atento à fala do cliente, parece que bate alguma coisa assim no peito, sabe? Daí eu falei assim, aí tá a grande questão. Daí eu perguntei pra ela assim, alguém do seu sistema foi excluído? De alguma forma foi excluído? Aí ela disse a história de uma, duas, três pessoas. Pois bem, quando a gente colocou aqui no campo o sentimento de vergonha, foi muito interessante que ela escolheu a serpente branca para fazer o sentimento de vergonha. E quando a gente colocou no campo, o campo ele é todo colorido. Aí ela falava assim, nossa, parece que a cobra ela se camufla, não dá para ver ela no campo, né? Daí eu falei, que interessante, então ela tá escondida. Daí ela falou assim, acho que é isso, a cobra está escondida. Então, o sentimento de vergonha estava escondido. Aí ela escolheu a vaquinha para fazer ela. E ela colocou a vaquinha num lugar em que a vaquinha não conseguia nem olhar para a cobra. Então a vaquinha estava num lugar e não olhava para a cobra. Olhava para uma outra coisa. E aí ela escolheu esse cavalinho para fazer essa outra coisa que ela olhava, só que o cavalinho ele entrou assim, deitado no campo. E a vaquinha, que era ela, olhava para esse cavalinho deitado. E quando eu entrava assim no campo do cavalinho deitado, o cavalinho deitado estava muito mal, foi uma sensação muito complicada, assim, uma sensação ruim mesmo, e ele dizia assim, não foi minha culpa, não foi minha culpa, não foi minha culpa. Era essa fala que vinha do cavalinho que estava ali. A vaca olhava pro cavalinho, a vaca tinha muita raiva do cavalinho, então ela estava sentindo muita raiva desse cavalinho que estava ali, e a sensação que vinha da vaca é, bem feito, isso, você que buscou isso foi pouco. A vaca falava isso pro cavalinho, como se isso que acontecia com o cavalinho fosse algo que deveria acontecer, porque de alguma forma a vaca ela trazia um sentimento de que foi muito pesado, teve muito sofrimento, teve muita dor, e agora está pagando pela dor que foi causada aqui. Bem, conforme a gente foi trabalhando aqui, a vaca, ela aqui no campo, ela estava toda hora julgando muito esse animalzinho. E quando eu entrava aqui no campo do animalzinho, me deu uma dor de cabeça, coisa desse lado aqui, doía aqui até aqui. Daí eu falei assim, nossa, teve alguém do seu sistema que teve alguma coisa na cabeça, A sensação é que não funcionava essa parte aqui, né? Aí eu falei assim, que teve alguma paralisia, alguma coisa relacionada à cabeça, né? Dela, a minha avó teve demência. Eu falei, não é demência, é algo tipo paralisia. Aí ela falou assim, eu tive um tio avô, que sofreu uma paralisia, ele tinha um braço atrofiado e tal, e esse tio, ele foi excluído do sistema, porque de alguma forma o sistema olhava para ele como uma pessoa que causava muita dor para o sistema, no sentido de que ele era meio caloteiro, ele roubava as pessoas, pegava o dinheiro ali e tal, e ele acabou sendo excluído do sistema. Quando a gente foi olhar, era esse tio mesmo, e o sentimento do tio não foi me dado o direito de falar de contar a minha versão sobre o assunto. E a única coisa que eu queria era ser visto. Aí entrou esse animalzinho aqui no campo, essa corça, e ficou bem pertinho, assim, dando um apoio para a cabeça, assim, do burrico. E quando a corça entrava, de alguma forma o burrico ia se sentindo melhor, e a corça olhava para o burrico e via ele, dizia que ele fazia parte e tudo mais. A corça,
estava representando a mãe desse tio-avô. E conforme foi fazendo esse desenlace da história, a cliente começou a ir para trás, como se ela já não participasse disso, e conseguiu seguir adiante. E seguir, e ir para o destino dela. O que estava acontecendo aqui? Esse tio, ele se sentia excluído do sistema porque ele tinha esse problema, essa paralisia que deixava ele atrofiado. E para ele tentar existir, ele fazia coisas para ser visto dentro do sistema. Incomodar alguém, fazer algo para que o outro de alguma forma se sinta mal, também é uma forma de existir para aquela pessoa. Então esse tio, ele fazia aquilo que ele dava conta. Ele queria existir, não sabia como existir, o jeito que ele achava de existir era de alguma forma pegando uma coisa do sistema, pegando outra e tal. Só que isso fez com que as pessoas do sistema, em vez de se aproximar dele, se afastassem cada vez mais. E ele foi morar longe da família e acabou morrendo longe da família. Então, esse sentimento de vergonha e tal, e esse sentimento de quase amaldiçoar esse tio e achar que era pouco que ele estava fazendo, que ele merecia, era algo que ela carregava e de alguma forma, quando ela se sentia passada para trás, com vergonha por ter sido passada para trás, era esse sentimento que vinha, entende? Então ela estava totalmente interligada com a dor desse tio, com o que o tio sentia. Quando ela consegue fazer o desenlace, ela deixa o passado no passado e consegue seguir para o futuro, a cura acontece. Eu quis trazer isso porque a gente entrou no campo por conta de um sentimento que ela tinha, que era vergonha. E esse sentimento estava totalmente associado a algo ancestral que acontecia no sistema dela. Eu pedi autorização para trazer para vocês essa história porque eu achei muito interessante, que ela estava vinculada com o tio-avô. Então era assim, 2 gerações, né, atrás dela. Então eu quis trazer para vocês verem que às vezes algo que aconteceu lá no passado que não foi de alguma forma incluída no sistema, acaba vindo pra gente de uma forma mais amena, né? De uma forma mais amena, através de um sentimento que às vezes é muito maior, muito mais intensificado do que deveria. Então, se você sente que algum sentimento seu é muito maior do que deveria, pode ser que essa dor, esse sentimento não seja só seu, seja de muitas outras pessoas do seu sistema. No caso dela, ela estava vinculada com 2 pessoas. Ela estava vinculada com o sistema dela, que de alguma forma julgava esse tio e condenava esse tio e até amaldiçoava esse tio pelas coisas que o tio tinha feito, e também pelo tio, que de alguma forma se sentia não visto, queria ser incluído, sentia que as pessoas não queriam ver e sentia vergonha dele. Então ela estava associada a essas as 2 partes do sistema ali que de alguma forma precisava ser desfeito esse enlace para que conseguisse seguir adiante e a vida fluir. Interessante, né? Mas essa é a magia da constelação. Queria trazer isso para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, tchau.